Fala galera, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do nosso canal. E basicamente nesse vídeo a gente vai estar lançando um projetinho simples até, onde o Sonic ele vai ter a ação de pular, e quando eu não pular o Sonic ele simplesmente perde, né? Aí a gente vai fazer uma lógica básica do JavaScript, aprender um pouco de CSS e aprender um pouco de HTML. Então vamos lá. Então, galera, basicamente a gente já vai entrar na nossa pasta de arquivos, e nessa pasta de arquivos a gente tem que ter esses três elementos, né? Index HTML, o nosso script JS, né? E o nosso style CSS responsável para estilizar toda a nossa estrutura. E dentro dessa pasta de arquivos a gente tem que ter outra pasta de arquivos, onde terá os nossos GIFs, né? Os nossos elementos onde a gente vai estar manipulando. Eu vou deixar aqui no link da descrição, e é importante vocês baixarem para a gente estar fazendo todo esse processo. Eu já criei, né, as referências aqui para o nosso style, também já mudei o title, e também já chamei a referência do nosso script, onde a gente vai rodar o nosso JavaScript. Com isso a gente vai entrar aqui no nosso index.html e apertar com o botão direito, Open with Live Server. Esse Live Server ele é responsável para toda vez que a gente salvar o nosso arquivo, ele atualizar automaticamente. Então vocês vêm em extensões e procuram por Live Server. Dessa forma você vai estar tendo mais produtividade, tendo mais rapidez para montar o seu código. Bom, feito isso, eu vou apertar aqui com o botão direito e vou abrir o Live Server. No meu navegador padrão, eu uso o Opera. E vou jogar aqui de lado para a gente estar vendo como vai funcionar. Beleza. Feito isso, eu vou estar dando só um H1 aqui para a gente ver como ele está se comportando. Deixa eu botar só game. Pronto, ele está funcionando. Nosso mini servidor está funcionando. Agora a gente vai criar uma div. Opa, perdão. Agora a gente vai criar uma div. Nessa div a gente vai criar uma classe chamada... Eu vou colocar gameplay, né? Nessa classe a gente vai estar adicionando as nossas imagens, né? A gente bota IMG e aperta Enter, que ele já bota a nossa referência, que é o SRC, e o Alt. O Alt é para quando a imagem estiver quebrada, ele nos mostrar qual imagem está quebrada, né? Eu vou colocar aqui Sonic mesmo. E nesse SRC, a gente vai botar um ponto e o barra para a gente acessar os nossos arquivos. A gente vai em arquivos, e aí a gente coloca o nosso Sonic GIF. Beleza? Ele já vai estar todo aqui pra gente estar manipulando. Agora a gente vai botar uma classe no nosso Sonic, de Sonic mesmo, pra gente estar fazendo todo esse processo. Agora a gente vai lá no nosso style e a gente vai resetar as configurações do nosso site, né? A gente bota um padding 0, um margin 0 também, e um box size a gente bota border box mesmo. E no nosso gameplay, a gente vai começar a fazer todo o nosso enquadramento, né? A gente bota um width nele de 80%. Deixa eu botar 80%. Eu vou colocar logo uma margem nele. 2 pixels sólido. Não, é border, perdão, galera. É border. É border, perdão. E eu vou colocar um edit de, sei lá, 520 pixels. Então o enquadramento dele será mais ou menos essa base. Essa base já é um enquadramento interessante para a gente estar manipulando. Então eu vou botar uma margem nele de 0 alto, para ele ficar lá no meio, né? Para ele ficar centralizado. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, centralizado.
E uma position nele, eu vou botar uma position de relative. A position relative respeita todo o enquadramento o que a gente fez aqui no nosso gameplay, ele vai estar respeitando. Então é importante a gente botar essa position relative. Tudo que a gente adicionar aqui dentro, ele vai estar respeitando. Agora a gente vai entrar, né? A gente vai acessar o nosso Sonic pra gente estar estilizando. A gente vai colocar um bottom nele de 0. Eu vou colocar alguma position nele de uma position de absolute, porque essa position absolute ela não vai interferir nas outras imagens que eu adicionar. Ou seja, a position absolute é importante eu colocar em todas as imagens que eu for adicionar a partir de agora. Porque essa position absolute ela não vai estar tendo essa interferência nas outras imagens. Como a gente vai estar fazendo a manipulação no Eggman e no Sonic, é importante a gente adicionar essa position. Beleza. Aí a gente vai botar um width nele, né? Um tamanho nele de, sei lá, 150 pixels. 150 pixels é um tamanho interessante. Dá pra gente ter uma noção bem legal sobre o game. Agora a gente pode estar colocando, né? A gente pode estar chamando o nosso Eggman. A gente vai lá, cria uma linha de código, coloca img, o src, a gente bota um ponto barra entre arquivos e Eggman. No nosso alt a gente vai botar Eggman mesmo. E na nossa classe a gente pode botar Eggman. Opa, perdão. Baguncei tudo aqui. Class Eggman, né? Eggman. Pronto. Feito isso, a gente vai estar acessando o nosso Eggman, a nossa class. E a gente vai botar um edit nele de 250 pixels. Por que 250 pixels? Porque o GIF é maior do que esse GIF que eu baixei, ele é um pouco menor do que o Sonic. Então a gente tem que colocar um pouco maior, né? Só para vocês verem, eu vou botar uma position nele de absolute. E vou botar um bottom 0. Olha só pra você ver, ele fica do tamanho certinho do Sonic. Então, essa é a ideia. A gente tem que colocar essa ideia pra ficar um game legal. Agora a gente vai estar colocando um Ragged nele. Ragged de 0 pra ele lá pra direita. Percebam que o Sonic começa aqui e ele começa lá. Aí, pra a gente ter essa manipulação, a gente vai fazer com que o Eggman venha até o Sonic e passe por ele. E o Sonic tem que pular. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia que a gente tem que fazer. Bom, feito isso, a gente agora já pode começar a... Opa, a gente agora tem que adicionar a imagem de fundo, né? Eu já ia esquecendo da imagem de fundo. A gente bota um src, bota um ponto barra, acessa os arquivos, e a gente vai em fundo. A gente pode botar aqui no nosso alt fundo também. E na nossa classe, fundo também. Pronto. Feito isso, a gente pode estar lá acessando o nosso style, a nossa classe, fundo, e botando um edit nele de 100% e um edit nele de 100% também. Dessa forma ele acessará 100% do nosso enquadramento, o nosso enquadramento que a gente fez. Então já fica legal. Só que eles estão aqui embaixo, né? Eles têm que estar aqui nessa graminha aqui em cima pra ficar legal. Então a gente pode mexer no nosso bottom. A gente pode botar um bottom de 110 pixels no Sonic e um bottom de 110 pixels no nosso Eggman. Pronto. Aí fica legal. Agora já dá pra ter uma noção básica sobre como é o game do Sonic, né? Já dá pra ter aquela nostalgia, né? Aquela nostalgia que a gente jogava quando era criança. Muito bom. Agora a gente pode começar a criar a nossa animação, fazer com que os nossos elementos ficam animados para a gente estar manipulando, né? A gente bota um keyframes. Keyframes, ele é responsável para fazer essa animação. Vocês vão ver como funciona.
A gente bota um keyframes. Nesse keyframes a gente pode chamar de Eggman. Opa, Eggman Animation. E a gente pode botar o nosso Eggman Animation por porcentagem, né? Quando ele estiver em 0%, ele vai executar um comando. Quando ele estiver em 100%, ele vai executar outro comando. Ou seja, quando ele estiver em 0%, ele vai sair do nosso Regit 0. Opa, Regit 0 para Regit 100%. Vou chamar ele aqui para vocês verem como funciona. Eu vou no nosso Eggman aqui. Eu vou colocar Animation 2S. 2S são 2 segundos, para a animation durar 2 segundos. Eu vou botar Eggman. Opa, Eggman Animation. Animation. Pronto. O nosso Eggman, você viu que ele já deu uma animada, só que ele pegou e parou. Eu vou botar Infinity para ele ficar rodando infinitamente. Percebam que já tem uma funcionalidade legal. Nosso Eggman sai de lá de trás e acessa aqui. Só que ele tá aparecendo aqui de uma vez, né? Eu vou dar mais uma recuada nele. Vou botar menos 250 pixels. Para ele começar lá atrás e vir para trás do Sonic. Por que menos 250 pixels? Porque é o tamanho do Eggman, né? Se a gente botar menos 250 pixels, que é o tamanho do Eggman, fica mais fácil a gente estar fazendo com que ele apareça, não apareça de vez, né? Apareça aos poucos e soma aos poucos. Bom, só que ele ainda tá tendo essa desaceleração aqui e eu não quero isso. Eu vou botar aqui, depois do Infinity, eu vou botar linear. Para ele ir numa constância, né? Numa velocidade constante. Até atrás do Sonic. Beleza. Feito isso, eu vou agora botar um keyframes para o Sonic, né? Agora que a gente já fez essa manipulação no nosso Eggman, a gente agora vai jogar pro Sonic. Agora a gente pode colocar Sonic Animation. Nosso Sonic Animation a gente pode botar em... Quando ele estiver em 0%, ele executar um comando. Quando ele estiver em 50%, ele executar outro comando. E quando ele estiver em 100%, executar outro comando. Percebam que quando ele estiver em 0, ele vai estar lá embaixo. Quando ele estiver em 50%, ele vai estar lá em cima. E quando ele estiver em 100%, ele vai voltar para o 0. Ou seja, ele vai pular e vai descer. Simples. Então a gente pode mexer no nosso bottom, né? Nosso bottom ele está em 110 pixels. Então se a gente colocar aqui 110 pixels, ele começar. Depois ele subir para... Vamos ver até onde ele pode subir. Bora botar 250 pixels para ver até onde ele vai. Opa, perdão. Até onde ele pode ir. 250 pixels é um tamanho legal. Então acho que 250 pixels pode sim. A gente pode colocar lá. Nosso bottom, 250 pixels. E quando ele estiver em 100%, a gente pode descer para 110 pixels novamente. Agora a gente vai chamar a nossa animation. A gente vai botar 1 segundo, né? 1 segundo já é o suficiente para ele pular. A gente bota Sonic Animation. E no nosso Sonic Animation, você viu que ele deu um pular, você viu que ele deu um pulinho, né? E aí a gente pode botar Infinity pra gente ficar vendo ele pulando várias e várias vezes. Percebendo que aí agora a gente já pode ter uma noção básica, né? Uma noção básica de como vai ficar o nosso game. Só que ele não tá legal, ele tá tipo meio triangular, né? Acho que se a gente colocar para que ele permaneça um pouco no ar, é interessante. Então a gente pode botar mais uma porcentagem nesse meio. A gente pode botar 75%. Opa. A gente pode botar 75%. Que ele permaneça no ar. E aqui a gente pode abaixar para 25%. Ou seja, quando ele estiver em 0%, ele vai permanecer embaixo. E 25% ele vai permanecer no ar até 75%. Depois de 75%, ele vai cair.
Ou seja, eita, eu fiz uma bagunça aqui, perdão, galera. Deixa eu só consertar aqui. Acho que tem alguma parada errada aqui. Pronto. Agora tá certo. Percebam que quando ele for pular, ele vai permanecer um pouco no ar, né? Igual o game. E depois ele cai. Pra tá pulando certinho através do Eggman, né? Feito isso, eu vou só colocar um easy out para ele tirar qualquer animação que tiver nessa linha de código, ele vai estar retirando. Então, para ficar mais limpo, é interessante colocar o easy out. Bom, parece que a gente fez toda a nossa estrutura. Só que eu não quero que o Sonic fique pulando, né? Eu quero que o Sonic pule quando eu adicionar o nosso clique, ou sei lá, quando eu apertar algum botão. Então eu vou ter que colocar essa linha de código nele e retirar essa linha de código. Mas para isso eu preciso colocar essa linha de código em outra classe, né? Então eu vou retirar daqui do Sonic, vou salvar, vou criar uma classe chamada Jump separada e vou colar essa classe e vou colar essa linha de código que estava no Sonic aqui. Ou seja, quando eu apertar um botão, ele vai botar esse Jump dentro do Sonic, para o Sonic pular. E depois ele vai retirar esse Jump assim que o Sonic terminar essa animação. Então é dessa forma que a gente quer. Então agora a gente vai lá no nosso script, né? Nosso script JS. A gente pode pegar o Sonic mesmo, né? A gente pode pegar a nossa imagem do nosso Sonic e a gente já pode criar uma constante. Eu vou criar uma constante chamada Sonic. Nessa constante eu vou receber um document.getElement. A gente poderia chamar por ID, mas eu vou usar um carry selector. Carry selector é um novo elemento, né? É uma nova é uma forma nova de você mexer no nosso JavaScript. É até mais prático para você que usa ou getElementById ou outra forma. Essa forma carry selector é um pouco mais prática, caso você queira usar, né? Agora a gente pode pegar e chamar o nosso Sonic, a nossa classe do Sonic, ou seja, esse RC, né? Essa parte dessa linha de código vai estar aqui dentro desse carry selector que a gente jogou nessa nossa constante. Então a gente pode manipular bem essa nossa imagem do Sonic. Agora a gente vai criar um document.add-event-listener. Esse event listener, ele é responsável por pegar qualquer botão do nosso teclado ou do nosso mouse e fazer com que ele vire um evento. Ou seja, aqui eu vou colocar uma função, não, aqui eu vou colocar um evento, vírgula, aí vou jogar esse evento para uma função. Ou seja, esse evento ele vai executar essa função. Um evento pode ser apertando um espaço, apertando a letra A, ou apertando mesmo o clique do nosso botão, do nosso mouse, que é o que a gente vai fazer. Então a gente vai colocar aqui clique e a função vai ser jump. A função a gente ainda não criou, a gente vai criar agora. Então, basicamente, quando a gente apertar clique, ele vai executar essa função. Essa função jump tem que ser a função onde a gente vai fazer com que o nosso Sonic pule, né? Então, basicamente, a gente vai criar uma constante chamada jump. Ele vai receber uma função anônima. E nessa função anônima, deixa eu só colocar aqui. Nessa função anônima, a gente vai estar chamando o nosso jump, né? A gente bota o nosso Sonic, a gente acessa a nossa constante Sonic, a gente bota uma class list.add. Nesse add, a gente vai adicionar o nosso jump. Lembra que eu falei que a gente precisava adicionar o nosso jump aqui dentro
do nosso Sonic? Pois é, para isso a gente teria que ter criado um jump separado para a gente estar fazendo dessa forma. Então, basicamente a gente só coloca jump aqui. Toda vez que a gente clicar, ele vai estar executando. Só que percebam que ele está executando infinitamente. É porque a gente ainda não criou um comando para retirar assim que a animação terminasse. E para isso a gente pode usar o set timeout, né? Set timeout. O set timeout, o set timeout, ele é responsável por, deixa eu só colocar aqui tempo e execução. Ele é responsável por pegar uma linha de código, né, ou uma execução nova e executar, e essa parte do tempo é o tempo que ele vai durar a nossa execução. Ou seja, basicamente eu vou botar aqui 900. 900 significa 900 ms, né? ms por segundo. Então a gente vai colocar nessa execução, a gente vai botar uma função anônima. A gente vai agora criar uma linha de código. Nessa linha de código ele vai ser responsável por estar retirando a nossa classe. Sonic class list ponto remove. Esse remove ele vai remover o nosso jump. Ou seja, basicamente, quando eu adicionar o nosso jump depois de 900 ms, que é 9 milésimos, ele vai estar removendo o nosso jump. É só a gente apertar, pronto, removeu. Apertou, pronto, removeu. Pensamos que a gente apertou, ele pulou, só que a gente ainda não fez aquela estrutura de quando a gente perder, né? Então, por isso que o jogo ainda não parou, né? Por isso que o jogo ainda não parou, por isso que o jogo ainda não fez nada. Então, basicamente, a gente só tá pulando. Pulando e sem nenhum comando sem nenhum comando para estar verificando se a gente perdeu ou não. Só que percebam que o Eggman ainda tá saindo aqui das nossas extremidades, olha, para vocês verem, e eu não percebi isso. A gente vai lá no nosso style, vai na nossa base aqui, né, gameplay, e a gente vai colocar o nosso overflow, né, overflow hidden. Por que overflow hidden? Porque qualquer coisa que sair desse quadrado não vai aparecer. Então esse é uma linha de código interessante para a gente fazer várias coisas. Ótimo. Só que quando eu tô pulando aqui no Sonic, esse é bom que não tem aquela animaçãozinha do bolinha, né? Eu queria que ele tivesse aquela animaçãozinha do bolinha. Então, basicamente a gente vai colocar aqui, né, no nosso script, a animaçãozinha do bolinha, porque quando eu apertar, ele vai aparecer o jump e vai aparecer o nosso Sonic bolinha. A gente acessa o nosso Sonic, vai no nosso src e vai colocar o endereço do nosso Sonic bolinha. Como eu não sei, eu vou no nosso index.html, só para a gente saber o endereço, a gente acessa os arquivos e bota o Sonic Jump. Eu vou copiar esse Sonic Jump e vou colar no nosso src aqui. Eu vou só salvar para vocês verem como tá ficando. Basicamente eu coloquei o nosso src errado aqui, né? Para vocês verem como é que é a situação. Então, basicamente eu vou só colocar o nosso src, ele vai substituir o Sonic normal pelo nosso Sonic bolinha. É só apertar aqui que ele vai ficar rodando. Só que eu não quero que ele fique rodando, né? Eu quero que ele pare assim que ele pisar o pé no chão. Então eu vou no nosso set timeout, boto um Sonic.src e eu vou colocar de volta a nossa imagem do nosso Sonic, né? Que é esse endereço aqui do nosso index HTML. Pronto. Pulei, rodou, acabou. É basicamente isso. Eu vou apagar esse IMG, eu não vou usar ele, então eu vou estar só
indo no nosso index HTML só para a gente saber os endereços das nossas imagens que a gente for usar, né? Bom, agora a gente vai criar, né, os nossos dados para a gente pegar as informações de onde os nossos elementos realmente estão. A gente vai criar uma constante chamada loop. Nesse loop a gente vai receber o set interval. Nesse set interval ele vai nos mostrar a cada 10 ms por segundo as informações das posições dos nossos elementos, que é o Sonic e que é o Eggman. Para isso a gente vai criar uma função anônima, a gente vai jogar dentro do nosso código e a gente vai criar uma constante chamada Eggman Position. Nesse Eggman Position a gente vai acessar o Eggman, só que aqui eu não coloquei uma constante Eggman aqui em cima, eu vou criar uma constante Eggman. Vou acessar o nosso document, .carrySelector. Nesse carrySelector eu vou colocar o nosso Eggman, né? Que é a classe que está escrita aqui no nosso style. Essa imagem do Eggman tá dessa forma escrita para a gente poder manipular. Então a gente vai acessar o nosso Eggman. Opa, eu errei aqui mais uma vez, perdão. Eggman. Acessar o nosso Eggman. Eggman. E a gente vai acessar o offset left, né? Offset left do nosso Eggman. Para a gente saber se realmente está funcionando, a gente vai colocar um console.log sobre o Eggman Position para saber se realmente está funcionando. A gente vai inspecionar o elemento. Inspecionando o elemento, a gente vê que o nosso Eggman realmente está passando os dados da posição esquerda do nosso elemento. O offset left ele nos mostra a posição esquerda do nosso elemento. Ou seja, a posição esquerda está encostando no Sonic e está passando pelo Sonic. Dessa forma aqui, em números. Então, é dessa forma que a gente quer realmente estar funcionando. Ótimo, beleza. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o Sonic, né? Sonic Position. Só que o Sonic Position, a gente vai ter que acessar o nosso bottom para a gente poder estar fazendo essa verificação. E para isso a gente vai colocar o window.getComputerStyle. Nosso getComputerStyle, eu vou acessar o nosso Sonic e acessar o nosso bottom, né? Agora eu vou ver como é que o nosso Sonic Position tá funcionando. Console.log Sonic Position. Ótimo. Agora eu vou dar uma verificação para saber se realmente ele está passando os dados pra gente. E realmente, se a gente for olhar, realmente ele está passando os dados pra gente, né? O Sonic, quando a gente aperta para pular, ele nos passa em pixels. Só que a gente não quer em pixels, a gente quer em forma de números. Então a gente bota, depois do bottom a gente bota um replace. Nesse replace a gente vai fazer com que o px substitua para nada. Então, simplesmente, quando a gente for, deixa eu só salvar. Quando a gente for rodar o nosso código, opa, deu um errinho aqui. Vou só fechar e abrir de novo. Quando a gente for rodar o nosso código, basicamente o replace ele estará tirando o nosso px e colocando absolutamente nada. Ou seja, não vai ter nada no nosso px. Então é dessa forma que a gente quer em forma de números. Só que ele ainda não está em números, né? Ele ainda não está em números, ele está em strings. Então, para a gente converter em números, a gente só bota um mais na frente do Windows. Na frente do window. A gente bota um mais e dessa forma ele vai estar sendo convertido em números. Percebam que... Opa, deu mais um errinho aqui. Percebam que até a forma que...
Percebam, percebam que até a forma que o Sonic, até a forma que os números passam pra gente mudou de cor. Não é mais branca, é roxa, então é dessa forma que a gente quer, em números. Ótimo. Feito isso, a gente vai no nosso console log, apaga ele. E agora que a gente já tem todos os dados, a gente vai manipular esses dados. A gente vai fazer uma verificação com uma estrutura condicional. A gente bota um if e a gente vai mexer agora no nosso Eggman. Se o nosso Eggman for menor, beleza, mas menor a quanto? É isso que a gente vai verificar agora. A gente vai lá no nosso Eggman. Eu vou só comentar aqui, né, a nossa animation para ele parar. A gente vai acessar, eu vou trocar o right pelo left, só pra gente ver até onde o nosso Eggman pode ir. Deixa eu ver, 120 pixels. Se o nosso Eggman tiver a 120 pixels, ele vai parar. Não, mas eu não quero a 120 pixels, eu quero a 110 pixels. Se o nosso Eggman estiver a 110 pixels, ele vai parar. Ótimo, então 110 pixels é um tamanho interessante. A gente dá um Ctrl Z aqui, né, que a gente fez só para verificar. E a gente coloca aqui, se nosso Eggman Position for menor do ou igual, não, a gente bota só menor, a 110 não precisa colocar pixels porque ele já está sendo verificado. Se nosso Eggman for menor a 110, ele vai executar um comando. E agora a gente vai colocar 2e comercial para a gente fazer outra estrutura dentro da mesma linha de código. Se também o nosso Eggman for maior do que zero, porque toda vez que eu pular, ele terá que passar, né? Passando dessa base, dessa frente do nosso Eggman, ele não vai perder, porque eu vou estar colocando maior do que zero. Agora, se ele realmente bater de frente com o Eggman, aí sim ele vai ter aquela ação de game over, né? Aí a gente pode estar mudando, a gente pode estar alterando dessa forma. Então pronto, se ele for maior que zero, beleza, ele vai ser executado. Agora, o nosso Sonic, a gente tem que saber a altura do nosso Sonic, né? Sonic Position. E também, eu não coloquei 2D comercial. E também, se nosso Sonic Position for menor do que, aí a gente vai verificar agora. Como a gente acessou nosso bottom, né, aqui no nosso replace, no nosso get computer, a gente vai tá vendo até onde a gente pode botar o nosso bottom para saber a altura que a gente pode estar alcançando. Vou botar 200 pixels, bora ver. 200 pixels é pouco ainda. 220. 220 é um tamanho interessante. Então, se ele tiver menor do que 220, eu perco, né? Eu vou dar só um Ctrl Z aqui para salvar. Ou seja, se o nosso Sonic Position estiver a menos de 220, eu perco. Ou seja, se o nosso Eggman Position estiver menor do que 110, maior do que 0 e menor do que 220, eu vou perder. Então, é dessa forma que eu quero. Então, para a gente saber se a gente perdeu ou não, a gente agora vai criar a nossa paralisação de todos os elementos. A gente vai acessar o nosso Eggman, né? Ponto style, ponto animation. E a gente coloca none. Percebam que se eu não tiver pulado e nem passou de 0 e ele tiver menor do que 110, ele vai parar. Agora, se eu pular, ele passa. Se eu não pular, ele já parou. Só que ele está parando lá atrás. Eu não quero que ele pare lá atrás. Eu quero que ele pare onde é que ele bateu no Sonic. Então vou acessar o nosso Eggman. Ponto style. Ponto left. Nosso left ele tem que ser igual a posição do nosso Eggman. Ou seja, a gente vai colocar, a gente vai acessar o nosso Eggman dessa forma, Eggman Position.
Então a gente vai estar passando a posição do nosso Eggman em forma de px para que ele pare da mesma forma que, que ele tiver passando os dados. Então é basicamente isso. Se eu não tiver pulado, o Sonic, ele vai parar na frente do Sonic, né? E isso já tem um grande avanço no nosso game. Ótimo. Feito isso, a gente vai tá mudando também o nosso Sonic, né? A gente vai botar um Sonic.style.animation. A gente também vai colocar none para que ele pause tudo. Não tem mais animação de pulo. Opa, tem uma animaçãozinha de pulo aqui. Só que a gente também vai retirar. A gente vai estar retirando essa animaçãozinha de pulo. A gente também vai estar mudando o nosso SRC para um documento que a gente tem nos nossos arquivos, né? A gente vai só pesquisar aqui no nosso index HTML o endereço, que é o Sonic Loss, né? A gente copia o Sonic Loss, o endereço do nosso Sonic Loss, e coloca dentro do nosso RC. Beleza. Feito isso, nosso Sonic ele já tá mudando assim que a gente perde. Toda vez que a gente perde, o nosso Sonic ele estará mudando de imagem. Se eu pulei, ele não muda de imagem, mas se eu não pulo, ele muda de imagem. Ótimo. Agora, como a gente percebeu que toda vez que a gente perde o nosso Sonic, ele tá pequeno, a gente vai acessar o sonic.style.width. Com o width a gente bota 250 pixels, né? Porque dessa forma ele vai ficar do tamanho do Sonic. Do tamanho do Sonic que ele tava. Acho que 240 mais bonitinho. Pronto. Feito isso, nosso game tá praticamente pronto, né? Se a gente pegar e pular, e não pular nessa parte do Eggman, ele perde. Então é basicamente isso. Para ficar mais interessante, eu separei uma imagem também chamada. Deixa eu só pesquisar aqui. Game Over SMB. Esse Game Over SMB, ele vai mudar o fundo pra gente. Então, a gente aqui no nosso index HTML, a gente tem o nosso fundo como class fundo. Então, a gente vai acessar o nosso fundo lá em cima pra gente mudar o fundo quando o Sonic perder. Então, a gente vai criar uma constante chamada fundo. A gente vai em document.carrySelector e a gente vai acessar o fundo, da mesma forma que a gente fez com o Eggman e com o Sonic. Fundo, beleza? Ótimo. Só que como a gente já tem um fundo aqui selecionado, a gente vai em fundo.style, não, src. A gente vai criar um src pro fundo. E esse fundo, ele tem que ter... Ah, não. Ótimo. É só basicamente isso mesmo. Se a gente dar um Ctrl S, se ele perder, ele deu Game Over. Olha só pra gente ver. Olha só pra você ver como é interessante se a gente não pular. Ele muda a imagem de fundo pra Game Over. Então, basicamente isso, galera. Se a gente pular através do Eggman, a gente não perde. Mas se a gente permanecer parado, a gente perde. Então, nosso game está montado. E se caso vocês quiserem avançar mais um pouco, é interessante vocês colocar um score ali em cima, né? Toda vez que eu pular através do Eggman, ele fazer uma contagem. Se vocês fizerem isso, é muito legal. E é bom que vocês fixam mais também a estrutura de repetição, a estrutura de condição. E isso é ótimo para vocês pegarem e fixarem um pouco mais. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, né? Então saiu um pouco meio bugado. Mas eu espero que vocês gostem do conteúdo. Os próximos conteúdos serão bem mais trabalhosos.
e serão bem mais trabalhados, serão bem mais estudados e bem mais passados de forma mais dinâmica para vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado, né? E se caso vocês tenham gostado, vocês acessam meu Insta e falam assim: ah, gostei do teu vídeo, muito legal. Acessa meu Insta lá, que tá aqui na descrição, e manda pra mim caso vocês fizerem o score ou fizerem mais alguma modificação legalzinha lá, pra gente estar repostando. Beleza, galera? Tamo junto, valeu!